Olá, no Opinião de hoje vamos falar sobre a nova legislação a respeito dos direitos dos empregados domésticos, decorrente da aprovação da PEC das domésticas que ocorreu no ano de 2013 e só foi regulamentada neste ano de 2015. O nosso convidado para falar sobre este assunto é o juiz do trabalho, Antônio de Carvalho Pires, a quem agradecemos pela participação aqui no programa Opinião. Tá. Eu que agradeço também o convite, né? E estou aqui à disposição, aquilo que puder ajudar realmente, puder esclarecer. Magistrado, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse o trabalhador doméstico, né? Geralmente se tem aquela ideia de que são apenas as empregadas domésticas e envolve mais gente que trabalha no ambiente doméstico, né? Perfeito. O trabalhador doméstico não se limita realmente à empregada doméstica, aquela que trabalha na residência, né? Nós podemos ter outros trabalhadores domésticos, temos outros trabalhadores domésticos, como é o caso da babá, da cozinheira, da lavadeira, um motorista particular, um vigia da residência, até mesmo, né, O jardineiro, né, uma cuidadora, um enfermeiro, né? E citam até exemplos, né? Até piloto de uma aeronave particular, né? Também ele seria trabalhador doméstico, né? Correto. E o que mudou com essa nova legislação, basicamente? Eu acredito, primeiro, o próprio conceito de trabalhador doméstico, que era dado na lei das domésticas e que com a PEC modificou, passou a inserir alguns outros conceitos, né? Então, o trabalhador doméstico, antes se falava, é aquele que trabalha de forma não eventual numa residência. Então, hoje, se equiparou muito o trabalhador doméstico ao trabalhador urbano e ao trabalhador rural. Então, é aquela pessoa que presta os seus serviços no âmbito da residência, com uma finalidade não lucrativa, mas de forma contínua, ou seja, não eventual, mediante recebimento de salário, que é a onerosidade, e pessoalmente, né, tem a pessoalidade. E um outro fator que foi inserido nesse conceito é que trabalhador doméstico é aquele que presta serviço por mais de 2 dias. Antes era uma construção mais jurisprudencial e doutrinária, né? Se a diarista que trabalha 2 dias ou 3 dias é ou não empregada, ficava muito a cargo do juiz decidir isso. A lei agora ela é bem clara. Se trabalhar mais de 2 dias, nessas condições, passa a ter a característica de trabalhador doméstico. Na verdade, essa legislação já estava valendo desde a promulgação da PEC, né? Mas a regulamentação fortalece essa medida. Exatamente. A regulamentação, né, que é recente, ela veio, vamos dizer, dar efetividade àquilo que já tinha sido assegurado na PEC, né? Em alguns aspectos, faltava ainda disciplinar como se faria isso, né? Então, a regulamentação é muito importante nesse sentido. Antes dessa PEC, o que o empregado já tinha direito antes? Mesmo antes da PEC, o trabalhador doméstico ele já tinha, vamos dizer, eu acredito que fundamentalmente o que alterou com a PEC foi a questão do labor extraordinário, né? Antes o trabalhador doméstico, a jornada dele era indefinida. Então, ele não tinha direito à hora extra e não havia uma limitação da jornada dele. Então, acho que é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental, a obrigatoriedade da opção pelo fundo de garantia. O empregador agora não é optativo mais, ele é obrigado a inscrever o trabalhador, né? Vai abrir uma conta vinculada para esse trabalhador, ele vai ter direito ao fundo de garantia. Consequentemente, ele vai ter direito também ao seguro-desemprego, no caso de dispensa sem justa causa. Um outro ponto importante é a questão do acidente de trabalho. Então, agora o empregador ele vai contribuir também com uma alíquota, que é um seguro-acidente. Antes não havia esse reconhecimento de que o trabalhador doméstico também tivesse esse direito a um auxílio-acidente. Então, a partir de agora, ele terá também esse direito, né, que é um outro ponto importante. O trabalho noturno também. O trabalhador doméstico não tinha direito ao adicional noturno. A partir de agora, se ele trabalha em jornada noturna, ele vai ter direito a receber o adicional noturno. Então, basicamente, eu acredito que são esses pontos aí os mais importantes que foram acrescidos realmente aos direitos dos trabalhadores domésticos. Quais são as alíquotas, tanto por parte do empregador como do empregado doméstico? Antes, como é que funcionava? O empregado, a alíquota dele era igual à de qualquer trabalhador, de 8% a 11%, de acordo com o salário dele, né? Então, o próprio INSS já define quais são os salários de contribuição e começa com essa alíquota de 8%, 8,5%, 9% até 11%.
E o empregador contribuía unicamente com 12%. Normalmente, se o empregador paga um salário mínimo para o empregado, ele ia contribuir. E descontava do trabalhador 8%, mais os 12% dele, ele recolhia os 20%. A partir de agora, o que modificou? Esses 12%, nessa regulamentação, ele foi... o que eles fizeram? Para permitir acréscimo de outras vantagens para o trabalhador doméstico, reduziram a alíquota do empregador para 8%. Então, o empregador hoje ele contribui com 8%, não interessa o salário do empregado. E acrescentaram o patrão contribui com 8%, ao invés de 12%. E o trabalhador? E o trabalhador de 8 a 11%, continua variando, de acordo com a faixa salarial dele, do salário de contribuição dele. O que foi acrescido? Uma alíquota de 0,8%, que é o seguro acidente, e mais 3,2%, que é para, na hipótese do trabalhador ser dispensado sem justa causa, equivale exatamente à multa de 40%. Né, que você pega os 40%, né, e apurado sobre esses 8%, vai dar exatamente 3,2%, né, que é como se ele estivesse fazendo uma poupança para, numa hipótese dele dispensar o empregado sem justa causa, ele não vai ter que desembolsar os 40% de uma vez só, né, mês a mês ele já vem recolhendo isso. O que acrescentou realmente para o empregador é o fundo de garantia, mais 8%. Então, efetivamente, o empregador hoje vai contribuir com a alíquota, ele vai ter que depositar, recolher 20%, compreendendo a contribuição patronal de 8%, os 3,2%, que é a multa de 40% sobre o FGTS, 0,8% do seguro-acidente e mais 8% sobre o salário do trabalhador, que é a título de fundo de garantia. Agora, a questão do trabalho da hora extra, né, do adicional noturno, como é que se caracteriza isso? Tá. A jornada do trabalhador doméstico ela foi equiparada ao do trabalhador urbano e rural, ou seja, uma jornada de 8 horas diária, 44 semanais. Evidentemente que o empregador, ele pode perfeitamente, se o empregado doméstico trabalha de segunda a sábado, ele poderia perfeitamente estabelecer uma jornada de 7h20 diária, que nós temos muito isso. No caso das empresas de transporte, né, o cobrador, o motorista, normalmente todos eles cumprem essa jornada de 7h20 de segunda a sábado, trabalha 6 dias por semana. O empregador doméstico também, o empregado doméstico poderia perfeitamente fazer uma jornada de 7h20 de segunda a sábado. Mas o mais comum é ele trabalhar de segunda a sexta, cumprindo 8 horas, e aos sábados, 4 horas. Se ultrapassar esse quantitativo de 8 horas, passa a ser hora extra. Isso sem falar do direito dele ao intervalo. Intervalo para almoço, para repouso e alimentação, de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Né? Mediante acordo entre patrão e empregado, esse intervalo pode ser reduzido até para 30 minutos. Tá? Isso nós estamos falando do trabalhador doméstico que comparece todo dia no local de trabalho, na residência, para fazer o seu trabalho. Se ele mora no emprego, a situação é diferente do intervalo. A lei admite que esse intervalo seja fracionado em 2, com duração máxima de 4 horas. Ele poderia ter 2 horas para almoço e 2 horas para jantar. Né? Isso o empregado que dorme no emprego. Tá? E a jornada dele seria a mesma, não muda nada a jornada. A partir se ele ultrapassar essa jornada, ele tem direito à hora extra. A lei admite a compensação, né? A compensação de jornada. Mediante, se ele trabalhou mais num dia, no outro dia ele pode ter deduzido isso. Né? Tipo um banco de horas. Tipo um banco de horas, exatamente. Poderia perfeitamente, a lei expressamente fala que essa compensação ela pode ocorrer no período de até 1 ano. Então, se não houver essa compensação, o empregador vai ter que pagar as horas que ele deixou de pagar, que são excedentes da jornada do empregado, como extras, com um adicional de 50%, que é o mesmo adicional previsto por qualquer empregado, né, de uma vez só, com base no salário do dia do pagamento. Tá? Sobre o adicional noturno... O adicional noturno é o mesmo adicional que é assegurado a qualquer outro trabalhador, de 20% sobre a hora normal de trabalho. O que é a hora noturna? É o trabalho executado entre as 22h e 5 da manhã, com uma distinção, né? O trabalho noturno, da mesma forma que é para os outros trabalhadores, a hora noturna, ela tem, ficticiamente, ela tem a duração de 52 minutos e 30 segundos, 52 minutos e meio, 52 minutos e meio. Então, se o trabalhador trabalha 8 horas durante a noite, na verdade, ele está trabalhando 1 hora a mais, porque 7 minutos e meio a menos, 60,
Você multiplica por 8, vai dar exatamente os 60 minutos, que é uma hora a mais. Então, além de ter, na hora de fazer a jornada, se o trabalhador trabalha em horário noturno, tem que ter esse cuidado de saber que a hora noturna ela é reduzida, né? Então, dependendo da jornada que você estabeleceu, você teria que deduzir esse tempo de 7 minutos e meio para cada uma hora de trabalho. Também a hora noturna ela é remunerada com um adicional de 20% sobre a hora normal. Agora, magistrado, no caso do trabalhador doméstico que mora, né, no mesmo ambiente de trabalho, o que o senhor sugere para evitar uma confusão, né? Porque às vezes a pessoa já passou do horário de trabalho, mas está ali, o patrão pode pedir para fazer alguma coisa extra. Ocorre isso? Já algum tipo de denúncia sobre isso? Como que a pessoa deve reagir se é um pedido, por exemplo, para fazer um café, para preparar uma comida fora do horário, sem que haja ali o interesse da parte patronal de pagar hora extra por isso? Então, a lei, ela fala expressamente no controle de jornada. Fala que o trabalhador deveria, mediante ou livro de ponto, ou uma folha avulsa, né, para diariamente ele anotar o horário. Isso valeria para qualquer tipo de trabalhador doméstico, inclusive para aquele, com mais razão, para aquele que mora, que habita no mesmo local de trabalho, né? Então ele deveria anotar o horário que ele começou a trabalhar, o horário de intervalo, o horário que saiu. Uma coisa importante, eles falam, se o intervalo for diferente de uma hora, obrigatoriamente tem que haver um acordo escrito, ele tem que anotar esse horário. Isso é importante. Apesar, né, eu vi uma nota técnica no Ministério do Trabalho dizendo o seguinte, as próprias empresas estão desobrigadas de controle de ponto se ela tem menos de 10 empregados. Então não haveria muito sentido você exigir do empregador doméstico, que às vezes tem um empregado só ou 2 empregados, que ele tivesse toda essa sistemática de controle de ponto. Então, nessa nota técnica, ele sugere que deveriam ser anotadas as horas extras. Se o trabalhador foi chamado para trabalhar fora do horário normal dele, o empregador deveria ter uma ficha ali, uma folha de controle, dizendo, ó, trabalhou 2 horas, trabalhou de tal hora, ele assina, o empregado assina, ele assina também, para confirmar que aquele assentamento ali é verídico, né? Eu acredito que a melhor forma seria realmente que ele fizesse, talvez através do livro de ponto, né? Pode parecer um sistema meio arcaico, mas seria mais seguro, evitaria a perda de folhas avulsas, etc. Que ele fizesse aquele controle diário de horário, o horário que o trabalhador chegou, o horário que saiu, com mais razão, se ele mora na residência, se ele foi chamado para fazer qualquer atividade fora do horário, que ele anotasse e pagasse como extra ou compensasse essa jornada em outro dia. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente retorna com esse assunto muito importante, que são os novos direitos dos empregados domésticos. Já já a gente volta. Opinião está de volta, hoje entrevistando o juiz do trabalho, Antônio de Carvalho Pires, falando a respeito dos novos direitos dos empregados domésticos decorrentes da aprovação da PEC das domésticas. Magistrado, em relação a essa questão de acidente de trabalho, né, o que pode configurar um acidente de trabalho no ambiente doméstico? Tá. A exemplo do que ocorre normal numa empresa, né, agora foi reconhecido também ao trabalhador doméstico, né, num caso de acidente de trabalho, ser caracterizado realmente esse acidente de trabalho. Nós temos o acidente de trajeto, o trabalhador está se deslocando de casa para o trabalho e acontece um acidente, às vezes até no meio de transporte, que ele está utilizando, né, uma colisão, uma coisa qualquer, seria um acidente de trabalho, apesar que não é um acidente de trabalho típico, mas de trajeto. Mas dentro do ambiente de trabalho, ele pode se machucar, ele pode levar uma queda, né? E outras situações que pode levá-lo a um adoecimento, né? Então, seria caracterizado, seja doença ocupacional ou acidente típico, né? Seria caracterizado realmente como acidente de trabalho. Quem paga essa conta? Tá. Foi criado, então, eu já havia até dito antes, a alíquota do seguro-acidente. Então, o trabalhador acidentado, ele vai receber o benefício acidentário do INSS. Né? A grande discussão que se tem, a partir de quando o INSS começa a pagar? A partir do primeiro dia ou a partir do 16º dia? Né? E em relação ao acidente, acho que não se tem dúvida nenhuma. Desde o primeiro dia, se foi caracterizado, o empregador vai emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? Como efeito normal para qualquer trabalhador, e o INSS vai ter que assumir essa conta realmente. A dúvida que se tem em relação ao auxílio-doença.
o empregador adoeceu, o empregado adoeceu, pegou um atestado de 10 dias. Quem paga? O empregador paga os 15 primeiros dias. Então, essa questão é às vezes uma briga, uma disputa que existe com o próprio INSS. A lei previdenciária expressamente prevê, quando ela prevê que tem que pagar a partir do 16º dia, ela excetua o trabalhador doméstico, porque o empregador doméstico não é uma empresa. Então, não seria regido pela mesma situação das empresas. Quem pagaria a conta desde o primeiro dia seria o INSS. Mas os empregados e os empregadores encontram dificuldades quando ele encaminha o empregado pegou atestado de 5 dias, ele vai no INSS para poder querer receber esses 5 dias, não, quem tem que pagar isso é seu patrão. Muitas vezes o patrão assume porque não quer ter uma discussão, vai ter muito trabalho para chegar à conclusão que o INSS tem que pagar. Mas a rigor, pela lei previdenciária, quem teria que pagar essa conta desde o início, mesmo não sendo acidente, seria o INSS. Agora, sobre o recolhimento do INSS, tem uma data prevista? Sim. O que mudou, né, nessa regulamentação, que já está em vigor realmente, é a questão do recolhimento, que antes era até o 15º dia, até o dia 15. Agora passou até o dia 7. E essa questão, por enquanto, continua recolhendo normal, através da guia de previdência do GPS, né, que a gente recolhe do trabalhador normal, quem recolhe para o carnê, recolhe para o carnê. Mas essa matéria está ainda em fase de regulamentação, que vai ser criado um simples doméstico. Aí, numa guia única, ele vai recolher tudo. INSS, fundo de garantia, né, o seguro acidente, a multa, mas com vencimento a partir do dia 7. O importante é saber, o empregador tem que saber, hoje é o último dia para ele recolher, da competência do mês, né, de julho, hoje, dia 7, é o último dia para ele fazer o recolhimento. Se ele fizer amanhã, se ele deixar fazer segunda-feira, ele já vai pagar com mora, né, a multa e mais os juros de mora. Agora, assim como os direitos, os trabalhadores domésticos têm que cumprir também os seus deveres, né? Perfeito. O que seria bom alertar, assim, que ele pode, se ele não observar, o patrão tem direito ali até que de descontar dele alguma coisa se ele não estiver trabalhando direitinho? Seria exatamente uma questão que era polêmica, que na lei anterior não tinha previsão expressa, da justa causa. Cabe justa causa para o trabalhador doméstico? A lei expressamente disciplinou essa questão e até com algumas peculiaridades que eu entendo, né? A CLT prevê lá, e a lei dos domésticos também tem essa mesma previsão, né? Do empregado poder ser mandado embora, no caso de uma prática de um ato de improbidade, né? Um furto, sei lá, um mau procedimento, uma indisciplina, uma insubordinação, uma agressão. A lei dos domésticos acrescentou também outros pontos que são específicos. Um deles é maus tratos por parte do empregado doméstico, a pessoa idosa, a criança, né? A pessoa com deficiência. Então, isso pode gerar uma justa causa, comprovada, se ficar comprovado. Um segundo ponto, né, na empresa nós temos revelar segredo da empresa. No doméstico, a lei foi específica, revelar questões de intimidade, né, do empregador doméstico também pode dar causa a uma justa causa. As consequências são ruins para o trabalhador. Se ele é demitido por justa causa, ele não tem direito ao aviso prévio, ele não tem direito à multa de 40%. Inclusive, como o depósito é feito previamente, o empregador vai receber esse valor que ele depositou de volta, ele vai movimentar a conta para receber esses 3,2% que ele depositou mensalmente, ele vai receber de volta, né? E perde direito a férias proporcionais, né? Então, é uma situação ruim para o trabalhador ele ser dispensado por justa causa. Então, para o empregador também, acaba que favorece essa lei em vários aspectos, né? Sim, mas nós falamos aqui agora, por exemplo, da justa causa do empregado, né? Mas tem também a justa causa do empregador também que não tinha previsão, né? Que nós chamamos na Justiça do Trabalho de rescisão indireta. Se o empregado se sente, né, que ele está numa situação ali na empresa, está sendo submetido a uma situação, o empregador que não paga salário em dia, é um motivo mais comum. Se ele não cumpre com as obrigações dele, o empregado tem direito de ajuizar uma ação na justiça, requerendo uma rescisão indireta, que é uma justa causa dele no empregador. Quando o empregador deixa de cumprir, não recolhe previdência, não recolhe fundo de garantia, não paga salário em dia, ou trata mal o empregado, né, com rigor excessivo, com desrespeito, né, tudo isso também dá uma justa causa no empregador. Ou seja, o contrato vai ser rescindido, o empregador vai ser obrigado a pagar todos os direitos como se ele estivesse dispensando o trabalhador sem justa causa. Vai pagar o aviso prévio, vai pagar a multa de 40% e todos os demais direitos do trabalhador.
Agora, sobre essa questão do simples, né? Lei simples do doméstico, está para ser regulamentada, não foi ainda, o que vai significar Sim, isso? não foi regulamentada ainda, a previsão, né, a lei estabeleceu um prazo de 4 meses para ser regulamentado, vai ser um ato conjunto do Ministério da Fazenda, da Previdência Social e do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplinando, cada um a sua parte, né, que vai caber a ele, num formulário único. O empregador vai fazer todos os recolhimentos desses valores que ele realmente tem que recolher mensalmente, né? Num único documento. Vai facilitar, porque não vai ser necessário que ele abra uma conta vinculada para o fundo de garantia, né? E outro para fazer recolhimento de INSS, etc. Então, isso deve simplificar bastante, né, a vida do empregador. Vai até dispensar, não há necessidade de ele contratar um contador para fazer esse tipo para ele, que vai ser um sistema bastante simples, né, que é o chamado simples doméstico, né, que vai ser implementado em pouco tempo. Como que o Ministério do Trabalho tem acompanhado o processo de cumprimento dessa lei? Então, tem tido muitas reclamações, há trabalhadores ainda uma quantidade expressiva de trabalhadores que ainda não exigem esses direitos? Como é que você avalia isso? Olha, no dia a dia, o Ministério do Trabalho, logicamente, ele vai fiscalizar isso se ele receber algum tipo de denúncia, né? O trabalhador chega lá, estou trabalhando há um mês, estou trabalhando há 15 dias, não tem carteira assinada. O auditor fiscal poderia perfeitamente ir lá, autuar a empresa, não está pagando salário em dia. Na Justiça do Trabalho, as demandas de trabalhadores domésticos, elas são comuns, não vou dizer que é em grande número, mas a gente convive. Hoje, com a questão da PEC, antes nós não tínhamos isso, logicamente porque não era direito. Pedido de hora extra, o trabalhador alegando que trabalhava além do horário, que não recebia, né, que não recebeu férias corretamente, né, que dispensou, não pagou aviso prévio, etc, etc. Mas eu acredito que com após a regulamentação, né, o trabalhador ele terá muito mais... se ele tiver uma reclamação efetiva, ele tem o direito dele que foi violado, ele vai poder reclamar com muito mais segurança. Porque a maior dificuldade que ele tem, como é que ele vai provar que ele trabalhou hora extra se não tem ninguém? Ele trabalha sozinho no ambiente de trabalho, né? Ele vai trazer uma pessoa que é vizinho dele, não vai valer de nada como testemunha, né? Então, eu acredito, essa questão de marcar o ponto é bom para os dois lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Evita que o empregado chegue lá e invente uma jornada que ele não cumpriu, e por outro lado, o empregador também não vai poder negar se está ali assinado, se está marcado o horário que ele trabalhou realmente. Havia uma preocupação logo quando essa PEC foi aprovada de um aumento de desemprego. Os senhores têm visto isso? Tem aumentado o desemprego nessa área de emprego doméstico? Particularmente, eu sou titular lá da 7ª Vara, convivo lá com as demandas trabalhistas de trabalhadores domésticos. Até o momento eu não senti nenhuma alteração assim que pudesse considerar que seja significativa, né? Eu acredito sim. Nós tínhamos muitas demandas de diaristas que às vezes trabalhavam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e que ajuizavam a ação querendo reconhecimento de vínculo de emprego. Então, essas demandas elas tendem a diminuir. A partir do momento que agora ficou regulamentado que mais de 2 dias é empregado, eu acredito que as pessoas tomadoras desse serviço, se elas precisarem desse serviço por mais de 2 dias, elas vão ter o cuidado de contratar o trabalhador como empregado realmente, né? Assinar a carteira e reconhecer os direitos dele. Inclusive, a lei permite, um ponto até importante, o trabalho em regime de tempo parcial. Você poderia contratar um trabalhador doméstico para trabalhar na sua casa, por exemplo, uma semana inteira, 5 horas por dia. A limitação é de 25 horas semanais. Então, você pode contratar e pagando salário proporcional ao tempo de trabalho dele, né? Se ele trabalha uma carga horária de 44 e ganha X, que é o salário mínimo, que é o mínimo permitido, ele poderia receber proporcionalmente por esse trabalho em regime de tempo parcial, que também é admitido para o trabalhador urbano, com certas peculiaridades, né? O período de férias é menor, né? Ele, no máximo que ele pode fazer 1 hora extra por dia, a jornada dele não pode ultrapassar 6 horas, mas seria uma forma, talvez, para quem quer contratar um diarista, que precisa apenas 3 vezes por semana, ele poderia fazer, né, uma contratação nesse sistema de regime de tempo parcial. Como que o senhor avalia, magistrado, essa legislação, essa inovação? Procurou esses direitos? Então, o que o senhor diria para as pessoas que ainda não estão cobrando efetivamente esses direitos que agora estão garantidos aí por lei? Eu entendo que o trabalhador, cada trabalhador, né, ele deve avaliar a sua situação pessoal, né,
se ele entende realmente que tem violação de direitos, é um direito fundamental. Ele está trabalhando sem carteira assinada, acho que não tem dúvida nenhuma que ele está tendo os seus direitos realmente violados e ele sofrerá grande prejuízo com isso, por questão de previdenciária, né, de aposentadoria e tudo mais, né? E outros direitos, né, o direito às férias. A gente fala muito aí, escuta muito no dia a dia, o trabalhador vendeu férias. Não existe. O que a lei permite, né, é a conversão de 10 dias de férias em dinheiro, pecúnia, né? Então, o trabalhador, ele pode vender 10 dias de suas férias, né? Mas não vender as férias todas. O cara fala, não, está precisando de dinheiro, vendi as férias. Não existe, é totalmente ilegal, né? Poderia fazer essa conversão de 10 dias. O trabalhador, né, ter consciência realmente desses direitos dele e naquilo que ele se sentir lesado, ele procurar um caminho certo, procura a Justiça do Trabalho, através de um advogado que vai orientá-lo e vai lhe indicar o melhor caminho. Mas eu acho que o melhor caminho de todos é que cada um cumpra a sua parte, né? O empregador cumpra a sua parte, assine, pague os direitos corretamente, o trabalhador cumpra também com suas obrigações, né? Acho que é a melhor forma de convivência, né, entre as partes aí, o capital e o trabalho. Aí. Ok, magistrado, quero agradecer pela participação aqui no programa Opinião e sucesso no trabalho do senhor lá à frente da Justiça do Trabalho. Tá, eu que agradeço aqui o convite dos senhores, tá? Muito obrigado. Essa foi a entrevista com o juiz do trabalho Antônio de Carvalho Pires, repercutindo com a gente a nova legislação que envolve os direitos dos empregados domésticos. A você obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet, nosso site youtube.com/Ales Comunicação. Até nosso próximo encontro.